Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, ouvintes da Rede Cristã Brasil. Bom dia, ouvintes da Rádio Jesus é Vida 96,3. E você que também está conosco pela FM 103,3, a Rede Cristã, a frequência no dial. Você que já está conosco no YouTube, no Facebook da Rede Cristã, também nos ouvindo pelo site ou pelo Play Store da Rede Cristã ou Rádiosnet. Estamos de volta com o programa No Divã com o psicanalista Edinásio Silva, dando bom dia, mas são o Jô Soares e meia, que só começar de meia-noite, e o Jornal do Meio-Dia com a Graça, que só começar mais tarde. A gente está quase no nível deles, pelo menos no horário, né? Mas ultrapassa o nível, porque aqui a gente trata dos transtornos mentais, das questões emocionais, programa que tem sido diferenciado, inclusive com a linguagem acadêmica e também com a linguagem popular, para que todos alcancem as abordagens da linguagem psicanalítica do terapeuta Edinásio Silva, que populariza a psicanálise, mostrando que, como já dissemos no programa de ontem, vamos estar repetindo isso, inclusive, alguns dias, até para quem não ouviu e o público que chega novo na Rede Cristã, que o Dr. Edinásio tem conseguido fazer com que todos entendam que a psicanálise não é só para pessoas elitizadas, digamos assim, para quem tem dinheiro, né? Ou as chamadas doenças de rico. O pessoal chama, às vezes, problema de depressão, ansiedade, síndrome de pânico e outros transtornos, como bipolaridade, etc. e tal, como doença de rico, né, doutor Edinásio? Bom dia. Bom dia, pastor Amaro, bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo através dos aplicativos. Eu acho que o tema de hoje é muito interessante, eu acho que você não deve perder, porque vai se descobrir como surgem as doenças. Porque o cara fica com tique assim o tempo inteiro, um tique, um transtorno compulsivo. Por que fica? Porque a gente tem depressão. E existe hoje um diagnóstico precipitado de depressão. Muita gente que toma remédio de depressão nem tem depressão. Nem tem depressão. E aí, esse remédio vai fazer um mal, filho da mãe, às pessoas. Então, começa por aí. Você quer descobrir o seu caráter? Então, agora é essa. A hora é essa. Descobrir o seu caráter. E caráter, estou falando aqui, não é o caráter, não, porque fulano é mal pessoa, fulano é boa pessoa, nada disso. Então, você vai descobrir o seu caráter. Eu não vou dizer quem você é. Atenção vocês aí. Vocês podem, quem quiser, pega um lápis de cores e na hora que eu vou falando dos traços, você vai anotando o que você tem mais, o que você tem menos. Exemplo, ó. Você pega um papel e eu falo que o caráter oral age desse jeito. Aí você vai lá e coloca o vermelho, que acentue você. O outro você coloca uma cor menos chamariz. E aí, no final dos programas, você vai definir o seu caráter. Você vai analisar o seu caráter. Então, análise de caráter. Né? Isso ocorreu em 1928, 26, com William Reich, e foi aperfeiçoado por outras pessoas. Então, gente, a hora é essa. É uma consulta grátis, né, pastor Mário? É uma consulta para você aí. É uma consulta grátis. Né? Então, para você mesmo vai se conhecer. O que é que eu faço me conhecendo? Faço. Vamos imaginar que pastor Amaro, eu não sei se ele sabe, estudou no seminário, eu estudei as questões de música no seminário. Não sei nada, mas estudei no seminário. Então, você coloca aí um coral e um começa a gritar, começa a berrar, outro começa a calar, e aí o som vai ser horrível. Coloca um maestro nesse coral e o maestro vai dar harmonia, exatamente, né? O tom, a harmonia, e fica uma coisa bonita, não é? Então, sem o maestro, o coral vai ficar fora de sintonia. Um conjunto, a bateria está mais alta, o baixo, a guitarra está incomodando, então é um barulho danado, ninguém entende nada. Então, se esse conjunto tiver um maestro, vai ser tudo orquestrado, tudo harmonia vai acontecer. Isso também ocorre com a gente. Veja que coisa interessante. Quando a gente não se conhece, eu falo aqui direto, gente, sobre o autoconhecimento. Quando você não tem esse autoconhecimento, vai surgir uma confusão dentro de você. Você vai usar mais o teclado quando é a hora de usar a bateria. Dá para me entender? Você vai usar mais o teclado quando era para usar a bateria. Ou seja, você vai agir errado. Na hora que é para você dar um abraço, você dá um murro. Você dá uma tapa, dá um coice.
Na hora de dar o coice, você dá um abraço. Então você está fora do compasso. Você está em desarmonia. E aí nós vamos falar sobre isso. Eu vou dar uma canja a você que não assistiu o programa ontem. Algumas pessoas disseram que eu queria ouvir hoje. Vou dar uma canja a você. Agora, isso é uma coisa interessante, né? Então, não, hoje eu vou ouvir. Por que não escuta o programa de ontem, né, Pastor Amaro? Não vê, É né? verdade. Porque o programa fica salvo aí no YouTube da Rede Cristã, no Facebook da Rede Cristã. Você pode rever os programas todos no nosso canal no YouTube também. Não Não vai dar tempo eu falar, eu acho que nem do caráter oral hoje, vou dar uma pincelada, porque o tempo não vai dar. Porque eu vou explicar coisas mais detalhadas a você. Segura aí, se segura que o negócio é bom. É bom, como diz aí os mineiros, né? É coisa boa, esse trem é bom. Esse trem é pra lá de bom. Então, gente, eu tenho um filho de 2 anos e eu fico analisando esse meu filho de 2 anos, o seu comportamento dele, o seu comportamento. Então, o que ocorre numa gravidez? Numa gravidez, logo no início dessa gravidez, vai ocorrer que o corpo ainda não tem forma. As células estão ali se juntando na área do útero ali. Estão se juntando ali. Mas já tem vida. A vida existe. E quando essa mãe tem um estresse, e ela vai sempre ter estresse, não existe essa história prevenção para trauma. Não existe. Todos os mortais têm trauma. Todos os humanos têm trauma. Agora, esse trauma ele pode ser curado. Mas a vida é do eterno trauma. Descontentamento, tristeza, desprazer. Quem é que não tem desprazer? Só quem não é vivo. Esse desprazer pode trazer alguma dor interior, alguma ferida interior, que você não enxerga, você não vê. Então, essa mãe, ela com seu desprazer, ou com relação com o marido, com o mundo, com o trabalho, com a vida, ela vai ter um momento de infelicidade, de tristeza, que não significa que ela está depressiva. Nem toda tristeza é depressão. E aí, quando a pessoa chega no consultório médico, diz que está triste, que está não sei o quê, aí já acha que ela tem depressão. Ela não tem depressão. A tristeza vai aparecer para todo mundo em algum momento. Nem todo dia a gente acorda de bom humor. Tem dia que se acorda já irado, né? E aí, essa ira vai fazer com que você esteja fora do compasso. Doutor Inácio, então, essa mãe... E quando a pessoa está acordando todos os dias com indisposição para trabalho, com pensamentos negativos, com uma expressão até que o senhor usa, pulsão de morte, qual o diagnóstico que a psicanálise dá para esse tipo de situação? Não só a psicanálise, como a neurociência, como a psicologia, como a psiquiatria, né? Essa pessoa deve, se for uma coisa de 2, 3 dias, não. Mas se for uma coisa constante, continuada, deve procurar um profissional. Porque o nível do neurotransmissores pode estar baixo e o cortisol pode estar também irregular. Então, cortisol, dopamina, serotonina pode estar alterado. E aí você vai tomar, aí, na psiquiatria, vai tomar uma fórmula sintética, uma medicação feita em laboratório, para regularizar isso aí. Ou vai buscar a terapia, que eu advogo aqui o tempo Mas então, inteiro. qual profissional, a princípio, que ela deve procurar? Um clínico, o psiquiatra logo, o psicólogo ou o psicanalista? É uma decisão pessoal, né? É uma decisão pessoal. Como o brasileiro não tem um nível de informação, o brasileiro não sabe nem que é a função do psiquiatra, do psicólogo, do psicanalista, do terapeuta, não sabe. O brasileiro não sabe. Então, geralmente, essa pessoa procura um clínico geral. E esse clínico vai encaminhar ele ao profissional competente. Se esse clínico tiver ouvido, porque se o clínico não tiver ouvido, vai passar logo um remédio para ela e não é bom. Né? Então, mas procura um clínico ou quando se tem um alto Nesse caso, o ideal seria fazer exames para ver as taxas hormonais, não é isso? Que não faz. Quem é que faz? Quem é que faz? Não, o clínico que o senhor disse que tem ouvido, né? Sim, se não tiver, não vai. Que tem né? ouvido faz. Porque estou falando não faz, porque o plano de saúde não quer fazer, o SUS não faz. Não faz, gente. Então, hoje se tem já um aparelho que mede o grau de estresse no cérebro.
da pessoa, que está vendo que a pessoa está partindo para um caminho perigoso. Mas a gente pode falar desse tema em outro Eu momento. estou Então, perguntando isso, doutor raramente a Ednardo, pessoa vai... porque eu tenho um ouvinte no programa que está passando por essa situação e eu já indiquei, né, os colegas profissionais aí, né, o senhor, outras pessoas também, para ficar a critério dela, né? Mas que tá até dela. sugeri que ela fosse a um clínico e solicitasse exames hormonais para isso. Quer dizer, eu estou sendo É, discípulo daí da academia do é. cérebro, né? Eu estou aprendendo direitinho, não estou não? Está aprendendo direitinho. Já falou, tem pulsão de morte? Já falou, tem pulsão de morte? Porque, na realidade, você tem que procurar alguém que seja bom. É. Bom. E bom custa caro. Esse é o problema. O bom custa caro. Datena disse que teve um problema muito sério, Datena da televisão, da Band, e não morreu porque tinha assistência de primeira categoria, senão tinha morrido. Então, esse é o problema. Eu compro um sapato de R$ 500, pago em 10 parcelas, mas eu não vou para um bom profissional dividido no cartão. Aí vai se enterrar com o sapato. Com né? sapato. Ou na hora da depressão, na hora do transtorno, na hora que o sapato fica bom. Então, eu deixei muitas vezes de comprar, para mim, roupa para comprar livro, para pagar curso. Eu já fui para o SPC várias vezes, por questão do que não ter atrasado as mensalidades das universidades e dos cursos que eu faço, de especialização. Cada curso 100 mil, 30 mil, 20 mil. Eu não conto um curso de R$ 1.000, não. Então, só agora o pós-doutorado é fora do Brasil, tem que viajar para lá. É complicado, mas é a forma que eu tenho de conhecer. É essa. Então, se você não faz isso, você não se trata no cuidado da sua saúde. Então, gente, vamos descobrir o nosso caráter. Então, como acontece isso? Vamos lá, vamos falar do início. Vamos lá. Então, essa mãe está grávida de semanas. Isso acontece de semanas e vai até o nascimento. Mas na semana da gravidez, e um tumulto danado, uma confusão, o marido não quer, o pai não quer, o pai dela não quer, o marido não quer, ela é mãe solteira ou não é casada, mas o marido diz que a situação está difícil, e aí o estresse, e essa criança lá dentro, que nem tem cérebro ainda, está em processo de formação, ela começa a se inquietar, porque ela não tem espaço ali naquele útero e ela acha que ela é culpada por aquele acontecimento. Ela se torna culpada, ela se torna rejeitada. Observa que nessa fase, na fase do esquizoide, que eu vou falar agora, essa criança se torna rejeitada. Na fase da frente, na fase oral, essa criança se torna abandonada. Então, existe uma diferença de rejeição e de abandono. Então, nessa fase, a criança se sente rejeitada. Por quê? Na confusão que a mãe, no estresse que a mãe está envolvida, o útero não foi liberado sangue. E aí o útero vai ficar duro e não tem sangue. E a criança que estava num lugar quente começa a ter um lugar frio. Então, a frieza é algo de morte. Eu, quando estava doente com Covid, sentia um frio medonho e achava que ia morrer. Então, eu sempre acho que a frieza é algo de morte, que o túmulo é frio. A frieza está ali. Então, a morte ela é fria, é congelada. Por isso quando eu falo de cores, não coloque cores cogelo, porque eu estou aqui hoje com a camisa mais ou menos parecida. Então, a cor gelo é a cor da morte. Por isso que as paredes não podem ser pintadas de cogelo. O congelador é frio demais, a geladeira. Então, essas cores não devem ser cultuadas na sua casa. Sofá, e etc, etc, etc. Vamos lá. Então, o que vai acontecer com essa criança? Essa criança se sente ameaçada, ela não quer morrer, sente perigo, ela foi invadida, eu falei ontem, o limite. Então, o limite dela foi invadido. E o que acontece? Quando o limite da gente é rompido, o nosso limite é a pele. Quando esse limite da pele é rompido, sangra, tem feridas, etc, etc. Não é? Então, essa criança, o que ela faz? Ela se encolhe. Ela não sabe gritar, não sabe pedir socorro. Ela se encolhe. Ela fica encolhida ali, lá no ventre da mãe, encolhida. E toda aquela energia, nós falamos aqui, que o equilíbrio da energia é que traz a doença. O desequilíbrio da energia é que traz a doença. Se a energia está funcionando perfeitamente no seu corpo, você não está doente. Mas se está desequilibrada, ela começa a adoecer. Exemplo,
Pessoas que têm a barriga muito grande, têm energia acumulada ali naquela parte ali, e termina ficando doente, né? Mas não vamos falar sobre isso hoje, vamos falar sobre os traços de caráter, para você se conhecer. Ah, o que é que eu faço se eu me conhecer? O caráter. Claro, você vai ser o maestro. E aí vai funcionar. Vai ter uma melodia. Você vai ser uma pessoa mais leve. Você vai ser uma pessoa mais produtiva. Antes você era uma pessoa aflita, perturbada, né? Odiada. E de repente você é uma pessoa equilibrada. Quando diz fulano está desequilibrado? Porque a orquestra está funcionando desequilibrada. A orquestra não está sendo regida. Mas quem vai regir essa orquestra? Eu, você. Você é o maestro da sua vida. Não é Deus que vai regir. Não é Deus, é você que vai regir. Não coloque essa carga na mão de Deus. É sua. É você que vai regir. E quando você manda Deus regir, você vai sofrer, sofrer, sofrer e reclamar, reclamar, reclamar. Vai ser um evangélico reclamão. Sempre reclamando. Por quê? Ou é teu reclamão. Porque você está dando uma tarefa que não é sua aos outros. É sua tarefa de reger essa orquestra, de reger essa criança interior que tem dentro de você. Você cresce, mas a criança interior está lá dentro, mandando em você, esperneando e sendo desaforada. Não tem gente desaforada, é porque essa criança interior é desaforada. E é isso que nós vamos ver isso aqui durante a semana. Então, é um programa imperdível, não é porque eu estou fazendo, é porque o que eu estou levando para você é conhecimento nunca visto. Você nunca ouviu ninguém falar sobre isso. Não é que as pessoas não falem, mas talvez você não teve acesso a essa informação. Ok? Ok? Ok, doutor Adelson. Ok. Então, essa criança que está lá dentro do ventre da mãe, ela começa a colocar essa energia e vai para a cabeça. Vai para a cabeça. Porque essa criança, ela não quer morrer. Ela fica encolhida. Então, isso pode acontecer mais ou menos com as pessoas. Acontece com todo mundo. Ocorre que alguns bebês em formação, ela age desse jeito. E outros não. Exemplo, existe gravidez em que o menino, que as pessoas falam assim, esse vai ser jogador de futebol, nunca vi me chutar tanto. Já outro em que é quieto. Então isso vai depender também dessa reação, da formação, do caráter e da personalidade dos pais. Da carga hereditária que esse pai traz e essa mãe traz, dos avós desses pais. E dos pais dos pais. Então tudo isso vai fazer com que essa criança tome essa decisão de ficar lá no canto, né? E com muita energia na cabeça. Quando essa criança nasce, aí essas características, todo mundo pode ter um ou mais. E quais são essas características que esse menino vai ter? Um ou mais. Então, quando essa criança nasce, ela nasce já com o corpo formado. E eu vou dizer aqui por que esse corpo foi formado. O que aconteceu biologicamente para essa criança sair desse corpo. Vou falar já sobre isso, se der tempo hoje. Senão amanhã não perca, porque vai ser o problema daqueles, né? Eu me empolgo com isso, que eu gosto disso. Eu gosto de falar sobre isso. Então, essa criança, ela vai nascer diferenciada. Ela vai nascer magra, não vai nascer gordinha. E ela vai desenvolver um processo que ela vai ter uma testa mais acentuada, ela vai ser magra, com os ossos aparecendo, e ela não vai gostar de muita brincadeira. Vai ser uma pessoa quieta no lugar dela. Uma pessoa que a solidão... Não tem gente que fala assim, eu só me basto, eu sozinho me basto. Não quero muita conversa, não é de muita palavra, não é muita conversa, é na dela, é na dele. Fica no canto em casa, tem balada, mas não vou, fica no canto. Entra a balada e a casa prefere a casa. Então, essa criança ela tem um caráter que nós chamamos de caráter esquizoide. E essa pessoa ela vai se desenvolvendo na vida e ela tem uns gostos diferentes. Ela não veste vermelho, não veste verde. Ela não quer chamar atenção. É uma criança separada. É um adolescente separado. É um adulto separado. Um adulto que não gosta muito de rua. Eu adoro minha casa, eu gosto da minha casa.
faz tudo para ficar em casa. E tem as preferências. Não gosta de abraço, não gosta de aperto. Então, exemplo, vamos supor que eu sou um vendedor e eu conheço essa pessoa transitando pela rua. Eu sou um pregador, eu sou um pastor. Então, o pastor vai pregar para essa irmã, vai abraçar ele não gosta de abraço. Vai cheirar, ele não gosta de cheiro. Ele quer distância. Então, quanto mais eu me aproximo, ela se afasta. Porque o esquizóide, ele se afasta disso. Ele é uma pessoa afastada. Então, se você conhece o perfil dessa pessoa que casou com ela, que quer vender a ela, que se relaciona com ela, que é irmão dela, então você tem que respeitar o limite dessa pessoa. Como as pessoas não respeitam, porque não conhecem, porque é ignorante no assunto. Mas a partir de hoje você não será ignorante nesse assunto. Veja que coisa interessante. A partir de agora você não será ignorante no assunto. Então você vai conhecer cada traço, e muitos desses traços você tem. Só que a junção dos traços vai fazer, irão fazer você ser uno, ter uma personalidade. São 5 traços de caráter que todo mundo tem e se misturando, cada um vai ter aquele caráter. Você diz, mas é impossível, só 5 traços, tem bilhões de pessoas no mundo, lógico. As cores mais faladas é azul, verde e vermelho, e juntando essas cores dá centenas de cores. Você pega uma cartela para comprar tinta no armazém, dá uma cartela a você com cor toda. Tem centenas de cores que são derivadas, essas cores são derivadas de apenas 3, 4 cores. Não é isso aí, pastor Amado? É verdade, doutor Inácio. Inclusive, surgiu aqui uma ideia, né, do senhor disponibilizar esse material em apostila. Surgiu aqui uma ideia. É interessante. Agora você assistindo os programas... Vai estar no meu curso. Você assistindo os programas, né, já é uma aula bacana, né? Mas tá aí a ideia do doutor Inácio. Então, obrigado aí. Isso vai estar no curso que eu vou dar a partir de dezembro, né? Fazer um curso agora, um workshop, e vai estar aí presente. Então, o análise do caráter, né? Ele vai estudar isso aí, vai mostrar para você como as pessoas agem e pensam e se relacionam. Como as pessoas agem, pensam e se relacionam. Através do análise do caráter, você vai saber a preferência do outro pela comida, a preferência do outro pelas cores, a preferência do outro pelas peças teatrais. Então você vai conhecer mais o outro. Se você conhece mais o outro, você tem mais poder sobre o outro, ou não. Você pode interagir mais com o outro. Então, esses traços de caráter são mecanismos de defesa que eu tenho, que você tem, para fugir desse confronto. Você se defende da ameaça através disso. Olha o que eu falei lá no útero da mãe. A criança, ela quis defender, então ela se encolheu. Ela se encolheu e resolveu levar para a mente, para a cabeça, toda a energia. E aí essa criança era muito pensativa e ela cresce um adulto pensativo. Então, esse adulto pensativo é um adulto que vai saber escrever bem, fazer relatório, dar um bom investigador, mas não de rua, interior. Pode trabalhar na CIA, no FBI, na Polícia Federal, internamente, não externo. Não adianta colocar um esquizoide na rua como policial, que vai dar merda, vai dar errado. Tem que pegar esse esquizoide e colocar no escritório, que ele vai produzir coisas belíssimas, fará relatórios belíssimos, ele pode escrever, ser um escritor. Ou seja, mas só vai acontecer se ele se conhecer. Se ele se conhecer, ele vai ser um cara esquisito. Um cara afastado. Você tem um filho assim, você tem um irmão assim, que não chegou a canto nenhum porque os pais não sabiam, não desenvolveram isso. Vamos lá, gente. Não vai dar para falar tudo hoje, mas venha, vamos lá. A criança, ela aos 3 meses de idade, ela está formada. Ela está formada. Daí em diante, ela vai crescer. É o tempo para nascer, ela vai crescer, mas está toda formada. Com seu braço, sua perna, coração, cérebro, está formada com 3 meses de idade. 3 meses no ventre da mãe. Ela vai crescer, ela vai crescer isso aí. Quando essa criança nasce, no primeiro ano, é a fase oral dela, que eu não vou falar agora. É a fase oral dela. E nessa fase oral, ela é ligada à mãe. Qual é a primeira pessoa que a criança vê? É a mãe. É a mãe. E a ligação com essa mãe é fundamental.
Criança que nasce, que não tem o toque com a mãe, aí já é o trauma. Meu filho Arthur, quando nasceu, eu estava lá no bloco cirúrgico, a mãe não pôde tocar nele, estava vomitando. Teve uma crise na hora. Eu segurei meu filho nos braços, depois coloquei junto da mãe, o toque com ela. Então, a criança conhece a mãe como parte dela. Ela sente o cheiro, ela bate do coração, ela sabe tudo sobre a mãe, ela está ali ligada com aquela mãe. Então, ela vai ser uno com a mãe durante o primeiro ano. Tudo é a mãe. Então, essa fase oral é importantíssima para a criança. Mesmo que ela seja esquizoide, que ela teve todos esses problemas lá na gestação. Mas essa fase é fundamental. Então, a gente vai falar mais sobre isso, porque o programa não vai dar para a gente falar, mas veja só, nesse primeiro ano de coisa, essa relação com a mãe é unha e carne. Quando essa criança parte já, depois de um ano, que ela já começa a andar, e eu vou falar sobre isso aqui, não sei se hoje, exemplo, quando a criança nasce, observe que ela tem o pescoço mole. Pescoço mole, você segura o pescoço da criança, não é? Os braços dela não fazem movimento, nem as pernas. E por que não faz? Eu vou dizer aqui. Por que a criança não segura o pescoço, não segura os braços, é mole? E essa criança, quando ela chega à fase, depois de engateamento, ela começa a andar, o que ela faz? Ela vai ficar grudada mais à mãe? Não, ela quer o quê? Rua. Rua. Arthur fala isso. Então, Arthur lá em casa, ele Arthur já fala isso, para sair da carreira. Arthur já fala isso, é? Rua. E abre a porta, vou passar aí. Eita. Então ele foge da mãe. Ou seja, aos 3 meses de idade, essa criança, ela está pronta. E a criança, a 1 ano de idade, após começar a andar, ela quer rua. Ela quer ir para a rua, ela já foge da mãe. E aí, só que a mãe impõe um limite sobre essa criança. Tu vai cair, cuidado, bicho-papão, os medos. E aí surgem os traumas aí. Esse confronto entre o desejo e o real. Entre o desejo e as impossibilidades que essa criança tem. É algo maravilhoso. E aí, gente, quando essa criança chega aos 3 anos de idade, ela está pronta, está formada. Aos 3 meses, ela está pronta para crescer. Aos 3 anos de idade, essa criança está pronta para o crescimento também. E aí, essa criança, aos 3 anos de idade em diante, ela começa a perceber que ela é diferente. Que ela não é igual à mãe dela. E ela começa a perceber a relação dela com o pai. O beijo, o abraço da mãe com o pai. O beijo, o abraço da mãe com o pai. Ela começa a olhar para as pessoas e percebe que as pessoas são diferenciadas. E que ela também é diferente. E que ela precisa de um par diferente para se relacionar. Menina gosta de menino. Menino gosta de menino, de menina. Então ela começa a ver que tem uma diferenciação aí. Ela começa a perceber. E aí, diante, ela começa a ter os traumas, os problemas dela, porque aí surge aí o desejo pela parte. E muitas vezes, escuta que eu vou dizer que você não sabe. Escuta que eu vou dizer que você não sabe. E muitas vezes, essa menina, ela se torna mulher com as características do pai, não formatal, não biológica, porque a mãe abandonou. E muitas vezes o menino se torna homem olhando para a mãe. Olhando para a mãe. Quando, na realidade, essa relação dual entre a mãe devia acontecer. O que aconteceu para isso? Ocorre que a mãe, na fase oral, abandonou o filho. Abandonou o filho, na fase oral, na fase da mamadeira. Como abandonou? Foi dar o peito de todo jeito, não fez carinho, não olhou para ela, ela olhou para a mãe, encontrou um vazio, não houve uma relação. E aí, essa criança, essa mulher, corre para o pai. Ela foi abandonada pela mãe, corre para o pai. E aí ela quer ser, inconscientemente, a mulher do pai, a princesinha do pai. Eu vejo na piscina lá embaixo, quando eu vou com o Arthur, eu vejo criança lá dizendo assim, meu pai. A menina fala o tempo todo do pai, parece que não tem mãe. Ela fala o tempo todo do pai, parece que não tem mãe. Ou seja, ela é a princesinha do pai, ela é a mulher do pai. Ela quer se enfeitar para o pai, porque ela perdeu a relação com a mãe. Ela não traz da mãe as características.
Mas ela imaginou a princesinha do pai. Veja que coisa interessante, pastor Amado. Pode falar a respeito? Doutor Inácio, é, o pessoal está entrando aqui no YouTube, inclusive, o Cibério, a Elizabeth, o Hinaldo, né? E a Elizabeth concordando aqui, verdade, doutor Inácio. Então, é bem interessante. Por quê? Porque na fase oral de mamadeira, a mãe se afastou daquela menina, ou se afastou do homem, do menino. E agora, quando o menino vai crescendo, vai tomando jeito de homem, aí a mãe volta, né? A mãe, sem consentimento, diz assim: esse é meu homenzinho, é meu príncipezinho. Veja como ele é, meu príncipezinho. Aí a mãe, a criança vai, a criança homem, vai pegar características da mãe para ser o homem. Eu vou ser o homem da minha mãe. O homenzinho da minha mãe sou eu. Não é questão sexual, não, desejo de transar com a mãe, não, nada disso. Então ele vai querer ser essa referência para essa mãe, que foi abandonado lá atrás, na fase oral. A mãe não deu muita trela a ele, porque a mãe trabalhava, chegava em casa tarde, cansada, deixou com a babá. Só que a babá não vai fazer o papel da mãe. A escola não vai fazer o papel da mãe. Quer fazer a própria mãe. Por quê? Porque a relação que essa criança teve com a mãe foi muito forte na gestação. Então, o pai, olha, não vai dar tempo de... olha, o programa é fantástico, não vai dar tempo para a gente falar sobre isso. Mas o perigo de homem criar filhos não, sem a referência feminina. Porque por mais que o homem que ele seja homem, o casal hétero, o homossexual, que cria filho só porque a mãe foi embora, porque adotou, porque o juiz não sabe disso. Não estudaram isso. Então o impacto é muito grande, porque por mais que o pai bote no colo e dê mamadeira, a criança não vai sentir as batidas do coração da mãe. Ela sabe que é a mãe, que ali não está a mãe dela. Então nós vamos ter uma geração futura muito problemática, Complicado. né, doutor Inácio? Porque tem até os casos de que, eu não sei como é que dá o nome a essa situação, que já é uma realidade dos nossos dias, que um homem, são duas mulheres, não é? Uma faz o papel de homem e o homem faz, não, é um homem e uma mulher. Travesti, no caso, né, permita, não estou aqui com nada de homofobia, só estou explicando. Um é travesti e a outra é supostamente lésbica. Aí é que acontece de a pessoa, o homem fazer o papel da mulher e a mulher fazer o papel do homem na criação do menino ali, da menina. Vai ser um problema, né? Porque mais tarde o menino vai chamar o pai de mãe e a mãe de pai. Não, mas a questão não é só essa. Não, que não é só essa. Eu estou falando que o reflexo disso. De pai e mãe, também acontece isso. Sim. Porque muitas vezes o filho está no caso, onde a mãe tem uma personalidade muito forte e o pai é banana. Sim. Então, eu estou falando aqui, inclusive, que quando porque tudo é um conjunto, né? Tudo é um conjunto, né? É um conjunto. Tudo um conjunto, né? Estou falando aqui que essa questão da formação do caráter, que essa mãe não foi a mãe oral para esse menino. Não deu de mamar como deveria, por vários motivos. Esse menino correu para fazer a formação dele em outra. A menina correu para o pai, e o pai para o menino. E o menino para a mãe. Então, por esse buraco que tem, um buraco, gente. Um buraco que as coisas não estão naturais, estão normal. Eu falei do normal e natural. Então, quando eu falei aqui ontem, colocando algumas metáforas, dizendo que quem nada, não é normal o homem, é normal o homem nadar, mas não é natural. Natural é o peixe. E por aí vai. Então, tem muitas quebras que estão acontecendo isso. Então, gente, eu acho que eu enrolei um pouco a cabeça de vocês, mas eu acho que é interessante que você escuta isso. É a base de tudo isso. Eu vou falar aqui como esse corpo é constituído. Por que o corpo, por que o pescoço da criança começa a ficar endurecido em poucos dias? Por que ele começa a ter movimento dos braços? Por que ele começa a ter movimento das pernas? E aí, como o programa não vai dar tempo de terminar, eu vou dar uma a você. Uma que você não sabia. Muitas mães têm desfraldado o filho na hora errada. O filho só pode ser desfraldado na hora que ele andar.
e se levantar sem colocar as mãos no braço, com o apoio das pernas. Com o apoio das pernas. Quando ele desce uma escada com o apoio das pernas. Então, é assim que a mãe deve desfraldar a criança. Enquanto isso, essa mãe não deve desfraldar a criança. Então, é importante que as pessoas tenham informações para saber criar esse filho. Porque o registro que as crianças fazem, exemplo, nenhuma criança tem assim, registro de que aconteceu menos de 5 anos de idade. Só de 5 anos para cima. Ele não sabe o que aconteceu aos 3 anos de idade porque o hipocampo dele não estava feito ainda. O hipocampo aqui, que fica na parte da testa aqui, não tinha feito ainda. Então, ele só tem informação de 5 anos para cima, e diante. Não para baixo. Não para baixo. E eu falei aqui em programa anterior que o nosso cérebro só fica pronto aos 20 e tantos anos, aos 20 e tantos anos de idade. Enquanto isso, o cérebro não está formado. Então, o que é que vai acontecer com essa criança, gente? O que é que vai acontecer com essa criança? Então, vai acontecer com essa criança, com esse traço de caráter, vai acontecer o processo biológico para definir o corpo. Então, vai acontecer um processo de mielinização da medula espinhal. Então, a medula espinhal que fica na coluna, né, na bainha de mielina, e é como se fosse uma camada de gordura que protege as células nervosas. Então, ela contribui para aumentar a quantidade de impulsos nervosos que ocorrem no cérebro. Então, observe que a criança reage a um barulho. Quando faz um barulho que a criança está dormindo, ela faz assim. Ó. A criança começa a se esticar toda, começa a se tremer, qualquer barulho. Né? O sistema nervoso ali está em processo de inflamação. Ah, que pena. O programa terminou. Amanhã a gente continua. Doutor Inácio, eu quero agradecer aqui a Mirelle Leutier, que inclusive tem dado uma força nos compartilhamentos, como sempre, no Facebook. Inclusive é profissional da área de saúde, é enfermeira, não é técnica em enfermagem, é enfermeira, né? E que sem dúvida entende um pouco disso aí também, nessa área clínica da coisa. Tinha algumas perguntas, mas como o senhor está dizendo, o programa infelizmente já acabou, né? Eu penso que eu tenho uma agenda semana, lotada hoje, lotada. Essa semana vai ser curta. E agradecendo o pessoal que de volta aqui ao YouTube, Ciméria, Elizabeth, Naldo, Neia e Iaraízes. Obrigado a todos pela audiência. Compartilhem esse programa que está cada vez melhor. Um abraço, irmã Fátima. Isso, um abraço. a mãe da... Um beijo, irmã Fátima. Ok, doutor Inácio. Então amanhã, nesse mesmo horário, das 11 ao meio-dia, de volta, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Namastê, namastê, namastê. Valeu, doutor Inácio. Você acabou de ver e ouvir aqui no sistema Multistream da Rede Cristã Brasil, psicanalista Inácio Silva, né? Com o programa dele, do Divã. Lembrando aos ouvintes da Rede Cristã que a partir do mês de outubro, do dia 4 de outubro, né, vamos ter das 9 às 10 da manhã, todas as terças e quintas-feiras, a princípio, o programa Gabinete Pastoral. Agora você já tem o Divã, tem o consultório, né, tem o advogado e vai ter agora o Gabinete Pastoral. Com quem? Você responde isso lá no YouTube. Vem aí a programação musical da Rede Cristã. Quero dizer aos ouvintes aí da Rede Cristã, né? O pastor está com uma crisezinha de coluna, por isso que o programa esses dias não tem ido ao ar, né? Aí é o pessoal que me acompanha na madrugada, Elizabeth, Neia, a Yara, o Cimério, o Hinaldo também, sempre que pode, escuta, né, Sinaldo? Mas assim que estivermos melhor, vamos voltar à programação ao vivo. Ok? Obrigado pela audiência aqui no Divã. Vem a programação musical da Rede Cristã. Na sequência, meio-dia e meia, o programa Ponto de Encontro com o pastor Roberto Ricardo. No meio-dia e meia até as 2 da tarde. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim nos permitir.